Mauro Icardi no Corinthians tem alguma coisa? O Icardi é um dos mais de 40 jogadores que eu citei num vídeo que eu fiz ontem à noite, né? O horário não era muito bom, soltei o vídeo por volta das 8 da noite do sábado, mas o vídeo é bem legal e conta com 40 atletas, pouco mais de 40 atletas, que podem assinar um pré-contrato com o seu clube do coração, tá? O Icardi já deixou o Galatasaray, centroavante argentino, salário alto, essa talvez seja a maior dificuldade. Mas, cara, é um dos nomes mais interessantes dessa relação, que tem Memphis Depay, que tem Fabinho, Rames Rodrigues, quem mais? Enfim, tem uma galerinha boa, e tem para todos os preços, tá? Tem jogadores mais caros e pouco acessíveis, como o Sérgio Ramos, como, por exemplo, o Konaté, como o Vlahovic, mas tem uns caras também bem acessíveis, como o Pablo Mari, como o Léo Duarte. Enfim, dá para. Se o seu time está precisando de reforço e não quer gastar, esse vídeo é obrigação para o dirigente do seu clube assistir, porque a partir daí podem surgir boas ideias, tá? Ó, Flávio Donizete, qual é a boa notícia para o Corinthians? A boa notícia é que o Labiade marcou no fim e permitiu ao Corinthians não abrir uma baita distância, mas se distanciar em 3 pontos do Santos, que é o primeiro na zona de rebaixamento, tá? Aquela história de Easy, Seguros e Memphis Depay, que eles têm um acordo para renovação de contrato, não tem nada, tá? Os caras vão buscar uma possibilidade, mas assim, ó, vou te falar que quem quer a renovação do Memphis hoje no Corinthians é o Marcelo Paes. Os dirigentes no Parque São Jorge, estou para dizer para você que nenhum está muito interessado, tá? Então não crie muitas expectativas, não. É... Que mais? O da mamãe. Nicola, você já recebeu algum beijo grego? Não. Rafael Ramires. Nicola, alguma novidade de contratações no Corinthians? Hoje de manhã, por conta desse negócio da Easy Seguros e do Memphis, eu liguei para uma pessoa muito próxima ao presidente. E aí o presidente, essa pessoa que trabalha com o presidente, garantiu que não há nada fechado em relação a nomes, mas que os caras estão trabalhando muito na contratação de atletas que precisam chegar sem custo, tá? Essa é a grande verdade. São Paulo e Corinthians vão trabalhar em modus operandi parecidos. As prioridades sempre vão ser jogadores que cheguem sem custo, tá bom? Nicola, André Cury realmente não é mais representante do Yuri? Se isso realmente acontecer, facilita a sua permanência do Corinthians, Thiago e Biporã. Vamos lá, Thiagão. Eu conversei também com o André Cury nessa semana, depois que explodiu a entrevista do Yuri Alberto, dizendo que quem estava cuidando da carreira dele agora era o pai dele. E eu liguei para o André e o André falou: Nicola, o pai dele sempre foi meu sócio na administração da carreira do Yuri. Não tem nenhuma novidade, ninguém me comunicou nada. Eu sigo trabalhando normalmente como empresário do Yuri, inclusive eu que estou cuidando de negociações. Por que o Yuri adotou esse discurso? Porque foi a forma, imagino eu, que eles encontraram de diminuir a pressão e os xingamentos em cima do Yuri. O Yuri foi bastante detonado pelo torcedor do Corinthians por conta daquele episódio, de dizer que queria ir embora, né? Ao afirmar isso, ele cria a impressão de que era o empresário que estava batalhando para tirá-lo do clube. Paulo Dybala e Mauro Icardi no Corinthians. Falei sobre os dois, né? Nesse vídeo que eu contei para vocês. O Dybala tem contrato com a Roma só até junho, mas as partes estão discutindo lá na Itália uma extensão do vínculo, tá? Existe a chance de o Dybala continuar por lá. Nunca ouvi falar sobre o Dybala no Corinthians. Quem tentou contratar o Dybala tinha sido o Flamengo, até a pedido do Alexandre e do Danilo, os três trabalharam juntos nos tempos de Juventus. Sobre Mauro Icardi, chegaram a especular no Galo. Acho muito difícil. O Icardi tinha salário no Galatasaray acima dos 3 milhões de reais mensais e vai continuar querendo ganhar tudo isso, tá bom? Yuri Alberto, Hugo e Memphis vão sair do Corinthians. Eu acho que o Yuri. Eu acho difícil que o Yuri saia, tá? O Yuri vai precisar de uma proposta muito alta para sair, porque o Corinthians tem só 50% dos direitos. Em relação ao Hugo, combinado entre a diretoria e o staff do Hugo, é de proposta a partir de 13 milhões de euros, não é uma operação barata. Sobre o Memphis, esse sim eu acho que pode sair. A diretoria do Corinthians já acenou sobre quando pretende pagar o Philadelphia? Vamos lá, como a janela de transferências só reabre em 20 de julho e o transfer ban já foi consumado, nesse momento, a prioridade é fazer o pagamento dos 42 milhões de reais que o clube deve ao Tadieres pelo Rodrigo Galo, tá? 42 milhões de reais. Inclusive,
o Corinthians já conseguiu um empréstimo com a Outfield e essa grana está sendo todos os esforços estão sendo concentrados nesse pagamento, até porque é um prazo, né? Tem um prazo de 10 dias. Depois, mais para frente, até porque você só pode registrar atleta em 20 de julho, é que o Corinthians vai se aprofundar no pagamento dos 7 milhões para o Philadelphia Union do José Martinez e também dos 6 milhões de reais ao Midland da Dinamarca pelo volante Charles. Alguma quente do meu timão hoje. Já falei para vocês no início da live sobre os problemas relacionados a Augusto Melo, né, as dívidas que ele deixou pendentes. Sobre contratações, deixa eu falar um pouquinho sobre o Memphis Depay. O Memphis deu uma entrevista ao Romário e o Memphis disse que a renovação ainda depende de conversas, enfim. Ele foi meio vago em relação à possibilidade de renovar, ele não quis cravar nada, tá? O ponto o Memphis disse que ainda que não fique no Corinthians, ele está decidido a comprar uma casa no Brasil e passar a ter o Brasil como uma oportunidade para descansar, para usufruir, para visitar. Ele criou uma série de laços, de relações, de amizades e está muito afim de curtir esse Brasil como turista, caso não exista a renovação do seu contrato. Júnior Garola. Boa noite, Nicole. E esse assunto em relação a Easy Seguros e o Memphis fica? Bom trabalho, meu amigo. Júnior, existia... a Easy Seguros havia prometido para hoje um grande lançamento, tá? E muita gente começou a especular que esse lançamento da Easy para hoje estaria associado ao pagamento dos salários do Memphis, que a partir daí seria possível bancar a permanência do Memphis, tá? Vou até ler uma matéria do Luiz Fabiani. Corinthians vê Memphis se aproximar de patrocinadora e corre contra o tempo por renovação. O Corinthians manteve diversas cartas na mesa para renovar o contrato de Memphis. A fim de manter o jogador no Parque São Jorge, o clube passou a observar a aproximação do holandês com uma das patrocinadoras do Timão. Segundo soube o meu Timão, a diretoria do Corinthians não descarta prospectar a parceria com a Easy Seguros, que ocupa a barra superior nas costas, para auxiliar na renovação do contrato. Nesse momento, porém, não há qualquer conversa em andamento entre as partes, tampouco com outra parceira do clube. No último sábado, o tema ganhou força devido a uma publicação do Corinthians, cujo vídeo citava um plano de seguros a partir de R$10, seguido pelo nome de Memphis Depay, camisa 10 do Timão. Torcedores, inclusive, especularam que o vídeo seria um teaser para a extensão do vínculo com o atleta. Nada disso. Cara, os caras vão prospectar, os caras vão começar a estudar, enfim. Vamos falar o português, claro? A chance de o Memphis Depay ficar é muito pequena, pessoal, tá? E eu estou dizendo isso baseado no que eu escuto de pessoas muito próximas ao Osmar Stabile. E os caras não querem a permanência do Memphis. Essa é a grande verdade, tá bom? Sandro Santa Cruz, é verdade que o Danilo Pereira, atacante, é bem avaliado no Corinthians? Tem chance? É sim, então, bem avaliado, que o Corinthians tentou contratá-lo na janela de janeiro. Esse é um atacante, um centroavante de 27 anos de idade, que saiu muito cedo do Brasil. Ele fez o sub-11, sub-13 no Corinthians, depois passou a rodar por aqui e fez a carreira praticamente toda na Holanda, tá? Mais um giro de notícias nesta segunda-feira com muita informação do Corinthians. O Corinthians jogou ontem, ganhou do Atlético Mineiro de 1-0, né, no domingão. E nesta segunda-feira a gente vai festejar. Muito importante para vocês que gostam do nosso conteúdo. Já peço deixar o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para poder receber diversas atualizações do Timão nos últimos dias. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Fui.